Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode ganhar R$ 1.000 por mês de dividendos, mesmo começando com pouco, tipo 50, 100 reais. Você trabalha, recebe ali o seu dinheiro e você pode seguir dois caminhos diferentes, que é comprar ativos ou comprar passivos, e é extremamente importante que você entenda, compreenda a diferença entre esses dois conceitos. Conceitos esses criados por Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, e segundo ele, passivos é todas as coisas que você compra e elas tiram dinheiro de você, como por exemplo um carro. Quando você compra um carro, por exemplo, você paga ali o valor do carro, porém os gastos não acabam por aí. Você vai ter gastos mensais com o seu veículo, porque você vai ter que gastar com gasolina, estacionamento, manutenção, IPVA, seguro. Ah, Matheus, então tu tá dizendo para a pessoa não comprar um carro. Não é isso, mas a pessoa precisa entender o significado desse carro na vida dela, porque se é uma pessoa que não tem nenhum investimento, não tem nenhum ativo, né? Que eu já vou te explicar o que são os ativos. É uma pessoa que não tem uma estabilidade financeira e vai lá e compra um carro simplesmente por luxo, por status, ela está fazendo a coisa errada. Então o celular que você compra é um passivo, uma roupa nova que você compra também é um passivo, e óbvio que você durante a vida vai ter que comprar passivos, né? Você precisa consumir. O problema é quando a pessoa só consome, só compra passivos e não investe nada em ativos, que é o que de fato vai colocar dinheiro no bolso dela a médio e longo prazo. Ah, Matheus, e o que são ativos? Ativos nada mais são do que ações que você compra na bolsa, fundos imobiliários, renda fixa, um empreendimento, seja um empreendimento físico, um empreendimento digital. E são esses ativos que vão determinar, inclusive, se uma pessoa é rica de verdade ou não. Porque uma pessoa rica não é aquela que ostenta carro de luxo, casa de luxo. Geralmente essas pessoas que fazem isso são os famosos dublês de rico. A pessoa rica de verdade é aquela que tem ativos suficientes que geram ali uma renda passiva todos os meses para ela, que é o suficiente para pagar todas as contas. Então, se essa pessoa quiser parar de trabalhar, por exemplo, ela pode, porque ela tem esses ativos ali que garantem uma fonte de renda a mais todos os meses. Então, se a pessoa é do tipo que gasta, tem casa de luxo, carro de luxo, viaja sempre e não investe nada em ativos, essa pessoa vai ter que trabalhar para o resto da vida para poder manter esse padrão de vida. E se um dia ela vier a perder o emprego, ou então sofrer um acidente, adoecer, ela está numa fria porque ela não tem de onde tirar essa renda. E quando a gente fala em ativos, a gente está falando de juros compostos, que é o componente ali principal que vai te fazer ganhar muito dinheiro a médio e longo prazo. Quando a gente olha a fórmula dos juros compostos, o fator exponencial é o tempo. Então, a médio e longo prazo, mesmo investindo pouco, você consegue construir um patrimônio relevante. E esse patrimônio pode te fazer ganhar muito dinheiro, dinheiro suficiente para pagar as suas contas lá para frente. O próprio Albert Einstein já dizia, né? Os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que entende, ganha, e aquele que não entende, paga. Então, você precisa escolher de qual lado você tá. Se é do lado que vai lá, investe o dinheiro e fica recebendo juros, ou se é do lado que vai lá, compra um monte de coisa, pega empréstimo e fica pagando juros para o resto da vida. Mas vamos lá, como que você faz para ganhar R$ 1.000 por mês de renda passiva? Para muitas pessoas isso é completamente impossível, porém o fator determinante é a consistência. Começando pelos fundos imobiliários, para quem não sabe, é um fundo de investimentos gigantesco, dono de vários imóveis, e quando você vai lá e compra uma cota de um fundo, na verdade você está comprando uma pequena parte desse grande fundo, desse imóvel que todos os meses recebe aluguéis, e esses aluguéis são divididos entre os cotistas, né, que são chamados dividendos. E obviamente, quanto mais cotas de um fundo você tiver, mais dividendos você recebe. E a gente vai usar de exemplo aqui o MXRF11, que é um fundo bem grande que todo mundo conhece. E esse fundo aqui especificamente, ele é um fundo de papel. Então, ao invés de ele ter imóveis no seu portfólio, ele tem dívidas no setor imobiliário. E se a gente for olhar aqui, ó, o MXRF11, o valor atual dele é de R$ 10,38. Se a gente descer aqui, ó, o último rendimento dele foi de 10 centavos por cota. E aí muitas pessoas podem falar, nossa, eu vou investir R$ 10 para receber só 10 centavos por mês. E o que essas pessoas não entendem é que, comprando uma cota, ela vai receber ali os dividendos para sempre, desde que ela não venda essa cota. Como você pode ver aí, uma cota desse fundo, por exemplo, custa R$ 10,38. Então, com muito pouco dinheiro, você consegue começar a investir. Com R$ 100 você já compra algumas cotas e ainda sobra um pouquinho. Então, se o dividend yield continuar o mesmo, você compra ali R$ 100 de cotas, vai dar 9 cotas mais ou menos, e você já vai receber R$ 1 e pouquinho de dividendos. E aí você pega esse R$ 1 e pouquinho,
junta com um novo aporte, reinveste e compra ainda mais cotas. E aí você continua aportando todos os meses uma quantia, continua reinvestindo os dividendos que você ganha, e aí quando você chegar em 88 cotas, a mágica começa a acontecer, porque com 88 cotas, com esse dividend yield, você consegue somente com o rendimento dessas cotas comprar uma nova cota. Ou seja, teoricamente você não teria mais que tirar dinheiro do seu bolso para comprar uma nova cota, porque o próprio rendimento dessas suas cotas já estão comprando novas cotas, né? Mas o ideal é que você continue tirando dinheiro do seu bolso, aportando todos os meses, porque isso vai acelerar e muito o processo até que você chegue lá nos R$ 1.000 de dividendos de renda passiva. Então, como você pode perceber, a mágica ela não está em investir R$ 10 e receber 10 centavos por mês de dividendos. A mágica está nos juros compostos, que vai transformar os seus investimentos numa bola de neve, e pode acreditar que uma coisa que parece ser pequena hoje, lá na frente com juros compostos, se transforma em uma coisa gigantesca. Quando você chegar em 1.000 cotas, você vai receber por mês aproximadamente R$ 120, o que já daria para comprar mais 11 cotas apenas com rendimento. Chegando em 5.000 cotas, você já recebe por mês R$ 600, o que já daria para comprar mais 56 cotas somente com rendimento. E obviamente que eu estou dando aqui o exemplo do MXRF11, porém isso daqui não é uma recomendação de investimentos. Você não deve colocar todo o seu dinheiro em um único investimento, você deve estudar, analisar e montar uma carteira diversificada. Se você colocar todo o seu dinheiro em apenas um ativo, isso se torna muito arriscado, até porque a gente está falando de renda variável, então eu estou falando aqui do MXRF11 apenas para te explicar como que funciona os juros compostos. Chegando em 9.000 cotas, você vai receber R$ 1.080 de rendimentos, o que daria para comprar aproximadamente mais 120 cotas. Então é aquilo, né? Quanto mais cotas você tem, mais rendimentos você ganha. Quanto mais rendimento, mais cotas você compra. Então isso vai virando uma bola de neve. E lembrando que não é fácil, como parece, é simples, porém não é fácil chegar, por exemplo, nas 9.000 cotas. Agora vamos para o exemplo das ações. Para quem não sabe o que é uma ação, é uma empresa gigantesca que está sendo negociada na Bolsa de Valores, e quando você compra uma ação, você está comprando uma pequena parte dessa empresa. E diferente dos fundos imobiliários, que são obrigados a distribuir 95% dos lucros aos cotistas, as empresas elas não são obrigadas a isso. Elas podem pegar ali os lucros e reinvestir na própria empresa, né, para fazer com que essa empresa cresça ainda mais. Mas existem algumas empresas que já são muito grandes, não tem mais aonde investir, ou às vezes não querem mesmo investir, e essas empresas dividem os lucros com os cotistas. E aí a lógica é a mesma dos fundos imobiliários: quanto mais ações você tiver, mais dividendos você recebe. A gente vai usar de exemplo aqui a Taesa, uma empresa de transmissão de energia, e o valor atual de uma ação é de R$ 35,67. O dividend yield aqui é de 6,28% e no último ano ela pagou R$ 2,24 por cada ação. E lembrando que o que ela pagou aqui no passado não é garantia de que ela vai pagar a mesma coisa no futuro. E como eu falei, as ações não são como os fundos imobiliários que pagam os dividendos ali mensalmente, né? As ações podem pagar trimestralmente, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano, como no caso aqui. Comprando 20 dessas ações com esse dividend yield aqui, depois de 1 ano você conseguiria comprar mais uma apenas com rendimento. Se você tivesse 100 ações, depois de 1 ano você compraria mais 6 ações somente com rendimento, e com 500 ações, depois de 1 ano, você compraria mais 30 ações somente com rendimento. Lembrando novamente que não adianta você pegar somente os rendimentos de poucas ações que você tem e reinvestir, porque assim vai demorar muito para você construir um patrimônio. Você precisa, de fato, tirar dinheiro do seu bolso, aportar todos os meses para que você consiga acelerar esse processo. E finalmente, quando você chegar em 7.000 ações da Taesa, com esse dividend yield, você vai receber no ano um pouco mais de R$ 11.000, o que dividindo por 12 daria R$ 1.000 por mês. E lembrando que, chegando na marca aí de R$ 1.000 por mês, você não precisa parar, né? Algumas pessoas têm isso na cabeça: eu vou começar a ganhar R$ 1.000 por mês de renda passiva e vou parar de investir, vou começar a gastar tudo. E tá errado, você precisa continuar investindo para aumentar cada vez mais essa bola de neve e aumentar cada vez mais também o valor que você recebe de renda passiva. Então os investimentos são sim capazes de enriquecer uma pessoa, porém, como eu já falei, exige disciplina, exige constância. Não vai ser do dia para a noite, né? No início vai ser mais difícil, você vai achar que aquilo não vai te levar a lugar nenhum, porém, a médio e longo prazo, isso tem um potencial enorme
de te fazer construir um patrimônio muito relevante. R$ 1 que você economiza e investe hoje se transforma lá na frente em R$ 1 que você ganha por dia de renda passiva. E para terminar, um investimento que muitas pessoas conhecem é o CDB, que nada mais é do que emprestar dinheiro para o banco. E hoje, com o CDI em 11,15%, você precisaria de aproximadamente R$ 120 mil investidos no CDB a 100% do CDI para receber ali R$ 1.000 por mês, já descontado o imposto de renda. E essa questão do imposto de renda é importante ressaltar: ações e fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, então você recebe o dinheiro ali limpinho, sem ser descontado nada. Na renda fixa, a gente tem um imposto de renda, né, a tabela regressiva, que começa em 22,5% e vai regredindo, né, podendo chegar a 15%, dependendo do tempo que você deixa o seu dinheiro investido. E a bola de neve aqui na renda fixa funciona da mesma forma que na renda variável. Você investe R$ 100, no próximo mês você vai ter R$ 101 e aí os juros não incidem mais no valor inicial, que era R$ 100. Os juros agora vai incidir em R$ 101. E mais uma vez eu ressalto aqui, não é sobre, eu vou investir em ações, vou investir em fundos ou vou investir em renda fixa. Não é um ou outro. Você precisa ir atrás de conhecimento para conseguir montar uma carteira diversificada de investimentos. E assim, o tempo vai passar para todo mundo e a tendência é que você não morra amanhã, porque eu vejo muitas pessoas utilizando o seguinte argumento: eu não vou investir porque vai saber, né? Talvez eu morra amanhã, talvez eu morra mês que vem, talvez eu morra no ano que vem. Muito provavelmente essas pessoas que falam isso vão estar lá na frente, lá no futuro, vivinhas da Silva, sem nenhum patrimônio, tendo que ralar, tendo que trabalhar para pagar contas, sem nenhum ativo, gerando uma renda passiva. Então é isso, não seja esse tipo de pessoa. Comenta aí se você já investe, quais são os seus investimentos. Deixa o like, que isso ajuda muito o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas que precisam desse conteúdo. Se inscreva no canal, um abraço e valeu!